Certo. Compartilhando a tela. Ok, então, muito boa tarde. Eu sou o Rogério e eu vou apresentar sobre o trabalho individual 2. Tá? Meu trabalho é aplicação de técnicas de ciência de dados para investigação de relações entre as cartas e obras do Van Gogh. Tá? O meu orientador é o professor Dr. Lucas Pedroso e o meu co-orientador é o professor Dr. Rafael Massuda. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, o conteúdo da apresentação. Primeiro, a gente fala, tem uma introdução bem rápida sobre o Van Gogh, tá? Em seguida, a gente parte para a parte de processamento de texto, de linguagem, que foi utilizado nas cartas dele. E, finalmente, a gente vai para a parte de processamento de imagem, tá? Com tudo isso, a gente fala do, né, status atual e quais serão os próximos passos. Então, primeiro de tudo, Vincent Willem van Gogh, tá? Ele foi um pintor pós-impressionista holandês. Ele pintava de quase tudo, tá? Paisagens, natureza morta, retrato e autorretratos, tá? É, igual a gente tem os exemplos ali ao lado, a gente tem um autorretrato dele e uma paisagem, né? O Céu Estrelado, que é uma das pinturas mais famosas dele. Como a gente consegue também ver pelas obras ali do lado, elas são muito caracterizadas pelas cores dramáticas, vibrantes e pinceladas expressivas, tá? E a ideia é que, bom, ele pintou obras entre 81 e 90 e ele escreveu cartas entre 72 e 90, tá? 1872 e 1890, tá? Então, existem estudos, né? Existem sinais de que ele tinha alguns tipos de transtornos mentais, tá? E a ideia é a gente tentar identificar isso daí nessas cartas que ele escrevia para o irmão dele, ele conversava com o irmão dele através de cartas. Então, a ideia é a gente identificar isso e ver se isso é refletido nas suas obras, tá? No decorrer do tempo, certo? Então, primeiro, pensando na parte de processamento de linguagem, tá? Processamento de texto das cartas dele, a gente quer basicamente valorar se tem algum sentimento positivo, negativo, ou identificar alguma coisa nesse sentido nas cartas, tá? Então, o que a gente quer fazer é o chamado de análise de sentimento das cartas. Então, uma análise de sentimento, a gente quer analisar um texto para determinar se o mesmo possui geralmente tom positivo, negativo ou neutro, tá? Isso daí é muito utilizado em e-mails, em chat de atendimento e em comentários avaliativos, por exemplo, tá? As empresas usam isso daí para saber lá se a avaliação do produto foi boa ou foi ruim. Esse tipo de análise de sentimento a gente pode fazer de pelo menos 3 formas na atualidade, tá? Que é, primeiro, utilizando um modelo de processamento de linguagem natural. Esse daí, ele pode ser, os NLPs, né? Eles podem ser do tipo supervisionados ou não supervisionados, e também, atualmente, a gente tem os grandes modelos de linguagem, tá? As chamadas LLMs, tá? Que o mais famoso, talvez, aí é o ChatGPT, tá bom? Então, a gente pode avaliar nesses sentidos. Aqui, a abordagem que foi utilizada é que, bom, as cartas não têm um rótulo dizendo se essa carta é triste, essa carta é feliz ou coisa nesse sentido, tá? Então, a gente não tem como a gente treinar um modelo que entenda isso. A ideia aqui é pegar modelos externos, então inferir essas emoções em cima das cartas, tá? Para fazer isso, a ideia foi tomar essa inferência de algumas de vertentes diferentes, tá? Então, para isso, a gente tem o Vader, o Flare, o Bert e o modelo Llama, mais especificamente o Mental Llama, que eu já vou explicar qual que é a ideia dele, tá? Então, primeiro, o Vader, a ideia do Vader é que ele é um Valencia Aware Dictionary for Sentiment Reasoning, tá? Então, a ideia é que ele é um dicionário de valência, tá? Então, foram pegas palavras à mão, tá? E atribuídas um score para elas sobre positividade e negatividade. E com isso daí, agregando isso aí em uma frase, você tem um score de positividade e negatividade de uma frase inteira, tá? Certo? Esse é o Vader, né? Essa é a ideia dele. O Flare, que é o outro algoritmo, ele usa ele vem da Humboldt University of Berlin, tá? A ideia é que ele faz o chamado Contextual String Embeddings, tá? Que ele pega uma frase, uma palavra, transforma ela em um vetor, tá? Assim a gente consegue localizar, dar significado para uma palavra, uma frase, etc. Só que ele faz esse processo usando o chamado Contextual String Embeddings, que é onde ele transforma esse vetor olhando caractere por caractere, tá? O que permite ele validar emoticons e coisas nesse sentido, tá? Expressões assim.
O outro modelo que foi utilizado foi o BERT, então Bidirectional Encoder Representation from Transformers, que é o algoritmo que a Google utiliza no seu pesquisador, tá? Quando você pesquisa lá, você cai no BERT, tá? E a ideia dele, ele também é um modelo de embedding, tá? De vetorização, só que a ideia é que ele usa essa arquitetura de transformers, tá? Para fazer essa vetorização. O especial dele é que ele consegue, dado que ele vetorizou, ele consegue fazer esse vetor de forma contextual, tá? Então ele vai saber diferenciar o que é uma manga de camisa e uma manga de fruta, tá? Ele vai saber fazer essa diferenciação. O Mental Llama é um grande modelo de linguagem. A ideia é que, bom, grandes modelos de linguagem, eles funcionam na maioria como um modelo que segue instruções, ou também Q&A, tá? A gente pode fazer perguntas e ele vai nos responder. E a ideia é que o Mental Llama, ele foi treinado nessa base chamada Interpretable Mental Health Instruction, tá? IMHI, tá? E aí ele foi treinado especificamente para identificar identificar os transtornos mentais, tá? Então ele consegue classificar sintomas de depressão, de mania, de ansiedade, coisas nesse sentido. Tá? Aqui a gente tem mais ou menos o cenário aí de mapeamento com a aplicação do Vader especificamente, tá? Então a gente consegue ver no decorrer do tempo o score de negatividade em vermelho e em verde o de positividade que foi encontrada nas cartas no decorrer do tempo, tá? Mesma coisa com o BERT, né? Os dois como exemplo aqui, a gente vê que os dois oscilam de forma semelhante, mas eles têm amplitudes diferentes. E com o Mental Llama, a gente conseguiu perguntar para ele sobre as cartas, sobre alguns sintomas específicos, tá? No caso, a gente monitorou depressão, que é a primeira linha aqui, a mania, ansiedade e tendências suicidas, tá? Então, a gente fez esse tipo de mapeamento utilizando o Mental Llama, tá bom? Agora pensando, né, em processamento de imagem, primeira coisa que acontece é que, bom, uma imagem ela é uma matriz tridimensional, né? Ela tem camada verde, vermelha e azul, né? O RGB. E isso daí só fica ruim de processar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente recebe uma imagem é transformar ela, resgatar ela na forma de um vetor, tá? Então, para fazer isso, a gente usa uma rede neural convolucional. A gente vai receber uma imagem que ela vai passar por algumas etapas aqui no meio e vai retornar para a gente um vetor. Nessas etapas, a primeira etapa que ela passa é a chamada camada de convolução, tá? Que é onde a gente vai extrair os features, né, as características mais importantes de uma imagem. Em seguida, a gente passa por uma camada de pooling nessa rede, que a gente vai condensar esse trecho de informação da imagem, tá? Para finalmente a gente transformar essa imagem num vetor e passar para uma rede neural multicamada, tá? Que é onde a gente consegue, de fato, condensar tudo isso em um valor só. Tá? Só que, né, essa rede neural multicamada, inclusive, ela é um combinado de várias combinações lineares, tá? Então a gente faz essa composição de várias funções até obter a nossa rede neural multicamada, tá? Então, recebemos a imagem aqui, fazemos esse processo de convolucional, pooling, até a gente chegar nesse vetor. Para a gente aqui, a gente não quer necessariamente classificar a imagem, tá? Então, a gente precisa só do vetor aqui de processamento para a gente poder processar a imagem em algoritmos comuns, tá? Então, a gente encerra nossa rede neural convolucional aqui na camada de flattening, tá? E pegando esse vetor aqui e processando ele. Processando em que sentido? Do mesmo modo que nas cartas não temos rótulos, nas obras também não temos rótulos para falar que essa obra é triste, essa obra é feliz, ou coisa nesse sentido, tá? Então a ideia é utilizar técnicas que não necessitem de rótulos, tá? No caso, a gente pode usar técnicas não supervisionadas, no caso, o K-means, tá? Onde a gente vai pegar a obra, as obras que agora são vetores, e conseguir agrupar esses vetores entre obras semelhantes entre si, tá? Podendo ser o K-means, que é esse algoritmo que a gente está vendo aqui, essa ideia, né? Ou a clusterização hierárquica, que é o que foi utilizado de fato nas obras, tá? O K-means acabou sendo utilizado em outro contexto aqui no trabalho ainda. Mas a clusterização hierárquica, então, aí, como a gente pode ver, foi de fato a clusterização das obras, tá? Que resultou em aproximadamente ali 110 clusters, tá? Então, 110 conjuntos de obras que agora, com ela, a gente vai fazer as devidas associações, tá? Então, apertei o botão aqui. Nesses clusters, então, aqui, por exemplo, a gente tem esse cluster aqui dessa obra específica, ele conseguiu agrupar todas as obras semelhantes entre si. Temos o cluster aqui só de vasos de flor, tá? Temos este cluster aqui só de paisagens. Esse daqui em específico chama atenção, porque essa obra aqui supostamente foi uma obra pintada por Van Gogh quando o filho do seu irmão nasceu,
tá? Então, nessa época, Van Gogh estava feliz e ele pintou isso daqui. Então, a ideia é a gente olhar agora para as outras obras aqui e falar, bom, se ele estava aqui, ele estava feliz, como é a situação das outras obras, tá? Outro passo que foi tomado com as obras, além agora da clusterização, né, daquele processo de segmentação, foi a questão de detecção de objetos, para a gente entender o que ele pintou no decorrer do tempo, tá? Que foi para isso foi utilizado o modelo YOLO V5, tá? O YOLO, a rede neural dele é muito complexa de explicar, né? Não vou entrar no mérito dela aqui, mas a ideia é que ela faz isso daqui, tá? Ela consegue identificar essas bounding box, tá? Que ela atribui, tá? Onde a gente consegue identificar aí um rosto, a própria gravata, um vaso de flor, e assim por diante, tá? Aqui onde identifica várias pessoas, né, que é basicamente onde a gente rotula como uma paisagem, e claro, ele não vai acertar sempre, então a gente tem aqui uma identificação onde ele considerou uma sombra, uma pessoa, tá? Que é um problema, mas que a gente consegue contornar. Aqui um exemplo dessa segmentação, onde a gente basicamente pegou todos os rostos que foram pintados, tá? Seja do Van Gogh ou seja de algum modelo, tá? E aqui agora a gente tem mapeado o que foi pintado no decorrer do tempo, tá? Então a gente pode perceber aqui que ele, de uma época, ele pintou pessoas, depois ele parou e voltou a pintar pessoas, né? Nesse período que ele parou de pintar pessoas, ele pintou alguns autorretratos e também pintou vasos e flores e também algumas obras de natureza morta, tá? Então ele faz essa oscilação aqui. O que mais confunde talvez é a paisagem, né? São as paisagens, porque ele pintou várias paisagens no decorrer do tempo, então, né, ele tem essa constância na pintura de paisagens. Um último processo aqui para a gente olhar a respeito das obras é a parte da extração de cores, tá? Que usando a biblioteca ColorTiff do Python, a gente conseguiu fazer essa extração, tá? De pegar cores mais dominantes ou a paleta de cor mais dominantes, tá? Então, aqui a gente tem aqui primeiro a extração e aqui onde a gente começou a fazer o mapeamento das cores no decorrer do tempo, tá? Pensando nisso, o mapeamento das cores no decorrer do tempo, a gente tem aqui a cor dominante de cada obra no decorrer do tempo, tá? A gente pode perceber que começou mais escura e essa paleta acaba ficando mais clara, tá? Isso pode ser sobre motivos de maturidade ou coisas nesse sentido, né? Que a gente está tentando validar através das cartas, ou mesmo a respeito do pós-impressionismo que ele assumiu, né? Que exibe obras com mais cores, como cores mais vibrantes e coisas nesse sentido. Tá. O que foi feito aqui, dado que a gente consegue pegar as cores das obras, a gente, bom, a gente tem as cartas, né, rotuladas no tempo, então a gente pega os 10 meses ali mais negativos e agora vê quais obras que foram pintadas nesses meses, tá? E com isso a gente vê quais as cores dessas obras, tá? Então, nos mais negativos a gente tem essa paleta, nos mais positivos a gente tem essa paleta aqui. Aparentemente fica mais escuro quando está mais negativo, mas não é nada que a gente já pode, né, concluir direto. Tá? A mesma análise foi feita aqui com a questão dos sintomas, né, depressão, mania, ansiedade, tendência suicida, mas eles já não expressam tanta coisa aqui pelas cores das obras, certo? Então, os próximos passos, tá? Né, dado que agora tem todo esse processo, até mesmo da validação de cores ali, que tem que ser estudado para ver se a distribuição ali das cores fazem sentido, se realmente é mais escuro numa época, mais claro em outra, e etc. Né? Então, a gente vai pegar toda essa informação e vai validar numa análise histórica, tá? Para entender juntamente com a biografia do Van Gogh, para ver se está fazendo sentido todo esse desenvolvimento, né? Em momentos tristes, momentos felizes. Também vai ser feita uma validação mais granular das cartas, no sentido de pegar as cartas, cartas específicas e a gente ler para ver exatamente o que está acontecendo na situação, né? Colocar esse coeficiente de interpretabilidade nosso, tá? E investigação estatística de similaridade cartas-obras, tá? Levantamento de novas questões e possíveis novas abordagens, tá? Do mesmo jeito que, né, já levantamos clusters, a identificação dos objetos e as cores, o que mais que pode ser abordado aqui, né? Que outra questão que a gente pode fazer é esse tipo de associação, tá? Aqui são algumas das minhas referências, tá? E obrigado pela apresentação.